Seguinte, 6h57, dia 12 de janeiro de 2026. Vamos para mais um vídeo. Hoje vou falar sobre mapeamento de processos. Como você pode mapear processos like a pro, né? Tipo, muito bem, como um profissional. Eu sempre mostro a data no início do vídeo porque eu quero que seja algo atual. Então eu vou terminar esse vídeo, vou fazer a thumb ali, vou fazer as descrições usando IA, obviamente, e vou postar. Então eu sei que o vídeo vai ficar datado, mas eu quero que seja algo atual, né? Que seja como se fosse assim, estou começando o dia, a gente está trocando uma ideia, e eu tenho certeza que vão ter vários outros vídeos que vão ser editados, que não vão ser nesse formato, que vão ser mais focados num tutorial, alguma outra coisa assim, mostrar algum material rico, né? Mas esses que são mais de insight, de conversa, de reflexão, eu quero que ele seja gravado no dia, seja postado. Então por isso que eu sempre mostro que eu estou gravando hoje e vou postar hoje. E a gente vai tendo essa linha do tempo aí, né? Do ano inteiro. Então vamos lá, sobre mapeamento de processos, né? Se você não me conhece, eu sou o Vini Chagas, eu sou o CEO da House, uma empresa de tecnologia. A gente presta serviço para outras empresas, como o time de tecnologia delas. A gente oferece toda a estrutura de um time top tier, né? Tipo um time com muita estrutura para as empresas. Então a gente tem time de desenvolvimento, produto, design, infraestrutura, cibersegurança, suporte, monitoramento, e a gente oferece isso para outras empresas. Eu sou o CEO da empresa, criei a empresa tem mais ou menos 2 anos. Ano passado a gente faturou 5 milhões. E estou criando aqui esse canal no YouTube, essa série especificamente para falar de como eu naveguei no último ano e como IA, usando IA o tempo todo, tentando implantar IA a nível de organização, usando bastante, vendo como as pessoas erram, né? São mais de 30 pessoas na house, vendo os principais gargalos e dificuldades, os gargalos e dificuldades de se trabalhar em grupo e a nível de organização também com IA, e eu vou compartilhar isso aqui com você. Então, como eu estou numa posição também muito de contratar pessoas, eu consigo dizer o que uma empresa que nasceu na era da IA, porque a House nasceu na era da IA, busca também. Então essa é a minha ideia, é tudo pautado na realidade, é tudo pautado em coisas que eu vivi, não é pautado em curso, não é pautado em livro, em dica de guru, é pautado no que eu vivi, tá? E aí hoje, e eu sempre gravo sem roteiro, né? Por isso que é um mano falando de IA, sem roteiro de IA, porque eu gravo sem roteiro e a ideia é trazer insights e reflexões que nem eu sei o que eu vou falar ainda ao longo do vídeo. Mas vamos lá. Ontem, no vídeo de ontem, eu falei sobre as 3 habilidades que eu acho essenciais para você ir muito bem nesse mundo da IA. Meta-aprendizagem, que é o aprender a aprender. Problem solving, problem framing, né, que é você enquadrar bem o problema. Muitos dizem que 80% da resolução do problema está no bom enquadramento e definição dele. E você ter a habilidade de ler, escrever, ter uma clareza mental ali. E hoje eu vou falar que também já tem uma dica prática de coisas que você pode fazer, que é o problem framing. Então, como é que mapear processo está dentro disso, né? Então, você vai entender que é tudo uma continuidade, né? Então, eu falei primeiro da minha ideia ali no primeiro vídeo, de como eu vejo, como é que eu acho que as pessoas vão se manter relevantes, por que eu acho que sempre vai ter espaço para humano. No segundo vídeo, como as caixinhas ali, as 3 caixinhas que eu acho que é a base de tudo. E agora eu vou começar a entrar em cada caixinha. Isso também não foi planejado assim, mas as ideias vão vindo. E aí a gente vai destrinchando cada uma delas até se manter numa linha que faça sentido, né? Então, como que esse lance de mapeamento de processo se enquadra dentro do problem framing, né? Primeiro, que muito se fala de automatizar. A IA veio para automatizar processos. Eu vou automatizar não sei o que, automatize isso aqui com N8N, olha essa ferramenta de automação. Criar os sistemas internos, né? Criar sistemas para automatizar o que não era automatizado, o que era feito manualmente. Pô, isso tudo aí eu acho maravilhoso. Inclusive, estou substituindo o ClickUp, né, que é o nosso sistema de gestão interna, por um sistema próprio que a gente fez. Eu compartilhei lá no LinkedIn, né, que em 18 dias eu consegui fazer a primeira versão, o time de produto já está testando. Em 18 dias a gente foi para homologação.
Vou compartilhar mais também como que eu fiz isso e tal. Os custos ali de IA, né, deu mais ou menos 10 mil reais, porque eu não me preocupei em usar os modelos mais baratos, eu não me preocupei em eficiência de custo. E deixa eu abrir um parêntese, inclusive, eu acho que esse é um dos principais erros, principais mesmo erros de todo mundo que está começando. Você ouve um cara falando, ó, tem que ser assim. Você nunca fez. E ele fala, tem que ser assim para esse é o jeito mais otimizado e melhor de fazer. Beleza. Só que se você nunca fez o negócio, como é que você vai dar um salto e pular para já tentar fazer ele da maneira mais otimizada? Não dá. Eu entendo que você não tem um orçamento infinito para ficar testando os melhores. Talvez você não tenha 10 mil reais para botar no seu sistema, mas pega um modelo que você consegue pagar e testar, seja o Gemini, seja DeepSeek, sei lá, qualquer uma dessas, e usa sem se preocupar com otimizar. Primeiro você faz, primeiro você chega aos resultados de maneira ruim mesmo, de maneira ineficiente mesmo. Depois você olha de novo, vê o seu processo, você vai conseguir criar o seu processo, né? Você vai conseguir ver como é que você fez, onde você errou, e aí você vai otimizando. Se você já tenta chegar otimizado, pô, tu tenta dar um salto muito grande. Mas voltando, né? Então, como que eu consegui fazer isso nos 18 dias ali pro ClickUp? Porque eu passei o ano passado inteiro mapeando o processo, de verdade. E aí, depois você pode chamar alguém da House no LinkedIn, qualquer pessoa da House do LinkedIn, no time de produto, e perguntar. Toda segunda-feira, quase toda segunda-feira do ano passado, a gente tem uma reunião de kickoff de produto. Eu abria o Figma e a gente conversava sobre os processos, porque a gente define o processo e o primeiro print, né, a primeira versão era assim, ó, pequenininho. Final do ano era um negócio gigante que não cabe nem numa tela de 34 polegadas. Mas esse trabalho é necessário, ele é essencial. Se eu não tivesse esse nível de mapeamento de processos, eu jamais teria conseguido fazer em 18 dias o que eu fiz ali para substituir o ClickUp. Jamais. Jamais. Porque ali quando eu comecei já a falar com o cursor, como eu falei, né, eu comecei esse trabalho na bike, conversando, mas o que eu estava na minha frente? O iPad, no Figma, dos processos abertos. Eu ia falando a área, eu ia falando qual era o processo, eu ia pedindo para ele documentar, ia falando a área, input, output. Eu vou falar justamente sobre como fazer isso nesse vídeo, né? Então eu ia falando área, input, output, pum, pum, até que eu tinha uma documentação toda dentro do cursor focado em desenvolvimento e código dos meus processos. Mas se eu não tivesse essa clareza do processo, eu não precisei pensar nos processos, né? Eles já estavam definidos e pensados o ano inteiro. Se eu não tivesse isso, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir. De verdade. Então, mapear processos assim é uma habilidade que antes era de analista de negócios, analista de operação, consultor, e agora é para todo mundo. Todo mundo do mundo corporativo, da área de produto, projetos de tecnologia, precisam saber mapear processos. Se você não precisa mapear processos a nível de organização, você pelo menos precisa mapear os seus processos. E a forma como você, como eu falei no primeiro vídeo, né, se mantém relevante e gera ROI, é quando você mapeia processos, você mapeia gargalos, você faz já uma prova de conceito, você valida as hipóteses, prototipa, faz uma prova de conceito ali que você valida. Olha, tem ROI aqui. Ó, se a gente investir nesse processo aqui, talvez contratando alguém, não necessariamente usando IA, tá? A gente consegue ter um retorno positivo. E aí eu falei, né? Não necessariamente usando IA. Você pode usar IA no seu processo, vai te ajudar muito. Antes talvez você não conseguisse por conta das coisas que você tem que fazer. E aí é um grande ganho da IA, né? Você consegue fazer mais coisas e ser mais analítico, mais propositivo. Mas a resolução não necessariamente é automatizar. Não necessariamente é usar IA. Interessante, né? Enfim, então, antes de automatizar qualquer coisa, você precisa compreender profundamente o problema, e aí a maioria das pessoas não compreende, de verdade. Então, a maioria das pessoas não compreende o problema que está resolvendo, e não é sobre era da IA também, tá? Muitas das coisas que eu vou falar aqui não tem a ver com a era da IA. Eu peguei já vários empreendedores que contrataram a House e não tinham a exata clareza do problema que eles estavam resolvendo com o projeto deles. Isso é muito comum. Isso é muito comum, tá? Então, você precisa saber, para ser o pro aí da IA, você precisa saber compreender profundamente o problema. E mapear o processo é o primeiro passo disso.
Bom, vamos lá. Ainda antes de entrar na parte de mapeamento do processo, duas coisas. Primeiro, a IA é excelente em fechar os gaps que você deixa para ela de maneira errada. Essa frase é boa, né? A IA ela é excelente em fechar os gaps que você deixa para ela de maneira errada. Ou seja, quanto mais gaps tiver no que você está pedindo, no projeto que você estruturou com ela, na forma como você pede para ela criar o código, na forma como você pede para ela fazer, maior é a chance dela fechar esses gaps de uma maneira que você não estava querendo, de uma maneira que às vezes você nem pensou, e ela vai fechar e vai estar ali, tá? Isso é assim o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo. Você faz um mapeamento e você acha que você tem que mudar a forma de login da sua aplicação. A forma de login da sua aplicação está muito ruim com e-mail e senha e você quer usar o Magic Link. Show, legal, você viu ali que e-mail e senha os usuários esquecem a senha, não recuperam, não voltam. O Magic Link é fácil, você quer testar, beleza. E aí você simplesmente para aí, você não pensa ali como é que é o fluxo do usuário, o fluxo feliz, o fluxo triste, os edge cases, você não pensa mais nada, você não pensa nos gates ali, né? Como que eu sei que eu resolvi esse problema? Você só chegou nessa hipótese e vai testar, beleza. E aí você pede ali para a IA mexer no seu sistema. Vou te dar um exemplo de um gap, por exemplo, que ela fecharia, poderia fechar, que você não gostaria e que daria muito problema para o seu produto. Ela poderia falar, mas tem essa base legado toda de usuários com e-mail e senha. O que eu vou fazer? Você não me falou como é que eu vou fazer. Quando eles tentarem logar, eu vou redirecionar eles para um novo onboarding com Magic Link. Imagina. Pode ser assim a sua solução, né? Se você pensou que essa é a hipótese. Mas a IA fechar esse gap para você, às vezes não é o que você quer. Ou o cara vai tentar logar e vai dar um erro, agora é só com Magic Link. Não é mais possível fazer login com e-mail e senha. Coisas assim. Isso é comum, tá? Pode parecer que esse exemplo é muito fora da realidade, mas não é. Isso é muito comum. A IA, principalmente quando ela está falando de legado, quando ela está falando de outros casos, ela fecha esses gaps. Ela fecha. E se você não estiver olhando para esses gaps, e se você não estiver preocupado em entender esses gaps, trazer à tona, né, no seu processo aí de clareza mental, você entender que esses gaps vão existir, que você não pode deixar a IA fechar eles por você, provavelmente os seus projetos não vão ter um resultado tão bom assim. De verdade. Isso é o tempo todo. Então você define uma arquitetura, às vezes você tem um gap na arquitetura, no meio lá do código você vê que a IA ou já esqueceu da arquitetura, porque isso também é um problema de contexto, né? Lá depois no meio ele já esquece da arquitetura que você definiu, tem que estar sempre voltando a isso, ou você não definiu, por exemplo, como que a camada de banco de dados se conecta com a camada de domínio, ele começa a fechar por conta própria. E às vezes um agente para fazer uma task fecha de um jeito, esse gap, o outro agente para fazer outra task fecha de outro, e o seu projeto vira uma salada de frutas. Segundo ponto que eu falei que eu ia falar, esse mapeamento de processos, de secar os problemas, a IA ajuda você muito, mas ela não faz. A IA não consegue ter um contexto organizacional, a IA não consegue fazer isso. Não consegue. Então, o profissional que sabe usar IA para ser o melhor dissecador de problemas e mapeador de processos, porra, show de bola. Já está à frente. E aí vamos lá. O que é uma organização, né? Eu anotei aqui. Cara, basicamente uma organização, áreas, né, dentro de uma organização que se comunicam. E essas áreas são pessoas e processos. Então, de uma forma bem funcional, bem processualista, uma organização é isso. São várias áreas que coexistem cada uma com seus objetivos. Dentro das áreas a gente tem pessoas em posições específicas e processos. Pronto. E aí, quando você mapeia esses processos, isso já é o primeiro passo para você identificar onde estão os problemas da sua organização. Porque se uma organização ela é composta por áreas, e as áreas, pessoas e processos, você pode ter problemas nas pessoas ou nos processos, certo? Problema é uma situação, uma fricção, alguma coisa. Problema nas pessoas, beleza, aí os gestores têm que resolver. E problema nos processos. E aí é onde você, como colaborador individual, com o IA consegue fazer muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então,
Dentro de uma organização, área, pessoa, processo, eu sugiro que você comece mapeando os processos individuais aí seus, depois da sua área, e aí você consegue chegar a problemas. Beleza. Isso é essencial para você conseguir produzir com IA, né? Para você conseguir produzir o material para IA trabalhar depois. E aí, como que você vai fazer isso? Que é o assunto do vídeo, né? Então vamos lá. De maneira ampla primeiro, macro, e depois eu vou falar no micro. Como que você vai mapear os processos? Eu coloquei algumas perguntas que você tem que responder. E aí, como eu gosto de fazer isso, é no Miro, né? Então você abre ali para botar post-it, aqueles cartõezinhos de fluxograma, e você vai colocando cartãozinho, setinha, outro, porque é um processo, um fluxo que eu entendo que é contínuo. Primeiro, quem? Quem que é o responsável daquele processo? Não, daquela caixinha, quem que é o responsável? É a área de marketing? Beleza, isso é o macro do macro. Dentro da área de marketing, é o analista de marketing, é o copywriter, é o editor de vídeo, é o estrategista? Quem? Dentro da área de produto, beleza, mas dentro da área de produto é o PM, é o Product Designer. Dentro da área de Dev, é quem? É o QA, é o Dev Júnior, o Dev Sênior. Quanto mais específico você for, melhor. Gatilho. Qual que é o gatilho que faz aquele processo ter que começar? Sempre tem, tá, gente? Sempre tem. Pode ser um gatilho temporal. Toda segunda-feira tem que fazer isso. Beleza? Pode ser um gatilho causado por um outro processo anterior. Então, quando... Opa, bati no microfone aqui. Então, quando aquela área tal dispara esse e-mail, chega aqui para mim, eu tenho que fazer isso. Beleza? Algum gatilho vai ter que ter, né? O que inicia? O que inicia aquele processo? Bom, segundo, o que acontece ali dentro? O que acontece dentro daquele processo? E aí, dentro desse o que acontece, toma cuidado para não ser um processo com uma porrada de subprocesso. Se a tua caixinha tem pode ter subprocesso, né? No máximo 3. Se tem um monte de subprocesso, é melhor você fazer caixinha diferente para cada um. Porque aí significa que você está pegando um processo muito grande, como se fosse único, e ele pelo visto não seria único, né? Então, dentro do que acontece, toma cuidado. O que acontece é o processo em si, né? Então toma cuidado para não botar um monte de coisa ali. Eu já vou dar um exemplo para não ficar na teoria, mas toma cuidado só com isso, né? Até 3 subprocessos eu entendo, beleza. Se tiver mais que isso, já quebra em 2. O que ele gera? Então qual que é o resultado dele? Ele manda isso para uma outra área? Então aí o fluxo segue, né? Mas o que ele gera? Qual que é o output, né? Então ele tem um input, um gatilho com uma entrada e uma saída. O que ele gera? Em quanto tempo, também chamado de SLA, em quanto tempo isso é factível? E os gates, os portões, né? Isso é importante. O que são esses portões? São as condições, as pré-condições definidas, que significa que aquele processo foi concluído com louvor, foi concluído bem. Ou se aquele processo precisa passar por a revisão e aprovação de alguém para seguir. Esses são os gates. Então você define quem. Depois de definir quem, você define os gatilhos. Define não, né? Você observa e documenta. Os gatilhos. Os gatilhos você vai definir. Depois dos gatilhos você vai ver quais são as entradas, o que aquele processo faz, o que ele gera, para quem ele manda isso, em quanto tempo, e os gates. Dentro dos gates você vai ter que saber o que define que esse processo foi bem feito ou não. Então ele teria que voltar. Opa, bateu no gate, não cumpriu esse requisito aqui, então volta. Ou o gate pode ser a aprovação de alguém, aprovação de um líder, aprovação de um gestor. Então é assim que você mapeia o processo, tá? Se você quiser que eu mostre fazendo isso, o da House ali, como é que eu fiz, me deixa saber também que eu posso mostrar. Vamos lá. Então, um exemplo que eu separei aqui. Vamos começar por um processo de marketing. Então, a área é marketing e eu estou dentro de um processo, de um subprocesso ali que a gente vai fazer aqui junto. Primeiro, quem que é o responsável por isso? Eu vou colocar aqui que é o analista de marketing. Um cargo genérico aqui que eu acabei de inventar, mas é o analista de marketing, que ele é responsável na parte ali de fechamento, né? Então, SDR,
closer, sei lá. É o cara que recebe o lead e tem que conversar com esse lead para ver se ele vai prosseguir ou não dentro do processo de venda. Qual que é o gatilho? A entrada desse lead. O gatilho é a entrada desse lead através de um forms. Então, o cara respondeu o forms, o lead entrou na base, esse forms disparou um e-mail para ele, ou ele todo dia tem que ir lá olhar para ver se tem alguém novo no forms, e esse é o gatilho. Entendeu que o gatilho pode ser disparado por um e-mail ou pode ser todo dia. Tanto faz. Não estou falando de eficiência, né? Óbvio que todo dia o cara olhar não é eficiente, mas tanto faz. Acho que a Siri tá falando alguma coisa aí. Enfim, então vamos lá, voltando. O gatilho é esse. O que acontece? Então o analista ele tem que revisar o forms para ver se está tudo preenchidinho, se está beleza. Ele tem que fazer uma pesquisa para gerar um briefing desse lead e agendar a call. Então o que acontece nesse processo é isso. Então ele vê o que aquele lead preencheu, se faz sentido, se está faltando coisa, faz uma pesquisa da empresa, do setor, gera um briefing ali e vai tentar agendar uma call. Vai olhar na agenda de quem tem que olhar para agendar uma call. Esse é o processo. O que gera? Eu acabei de falar. Gera um briefing, 2 artefatos, né? 2 saídas, 2 outputs. E por que eu estou falando várias palavras? Porque para aumentar o seu campo léxico da área de produtos. Se você não é tanto da área de produtos assim, por isso que eu estou falando output, SLA, porque isso está dentro da terceira habilidade que eu falei, de você entender, compreender, saber se comunicar. Então eu estou falando essas palavras, se você não sabe alguma delas, ou pergunta aí nos comentários ou pesquisa e já vai deixando aí no seu dicionário, porque tudo isso é essencial para trabalhar com IA. Tá dentro da terceira caixinha que eu falei ontem, né? Então voltando, o output, o artefato que ele gera são 2 coisas. Agenda com o lead, e às vezes isso pode ir para outra pessoa ou para ele mesmo, e um briefing. O briefing pode inclusive ficar salvo, o briefing do produto, do projeto, para depois da call ele voltar no briefing, atualizar. Se o cliente fechar, ele volta no briefing e manda isso para o time de produto. É assim que funciona, inclusive, na House. Então, olha que legal. É um processo que ele já vai tendo várias subdivisões, ele vai ecoando para a empresa inteira depois. Se você entende que o briefing ele está mal feito e tem possibilidade de melhoria, você pode ajudar o time de produto lá na frente a ser mais eficiente. Entende como isso é poderoso? Então, quando você faz esse mapeamento de processos, você consegue ter clareza sobre o que não está funcionando. Às vezes você mapeia só e começa a observar. Você vê que um SLA de um processo desses nunca é seguido. Pô, tem um problema ali. Óbvio que tem um problema. Aí você vai entrar no detalhe e conversar com as pessoas para definir o problema. Mas vamos lá. Então, os artefatos que ele gera são esses. O tempo, vamos colocar que seja 6 horas. 6 horas para fazer isso. E os gates. Por exemplo, precisa de revisão de alguém? Acho que não. Mas vamos supor que precisasse. Seria um gate. Ele teria que mandar para alguém revisar. E essa pessoa revisando a aprovação segue. Se ele pediu para voltar, volta de novo com o SLA de novo, tá? Segundo gate, o lead está dentro do nosso público-alvo? Tá. Tá dentro do budget que a gente trabalha? Tá. Beleza, então segue. Se ele acha que não, então não segue. Então às vezes ele fala, pô, muito obrigado por essa resposta, muito obrigado, mas infelizmente a gente não trabalha com esse tipo de público, a gente não trabalha com esse tipo de budget e eu vou te encaminhar para, sei lá, essa empresa aqui, para o nosso parceiro, ou não vou estar conseguindo te atender. E acabou o processo ali. Nem todo processo vai seguir, entendeu? Às vezes ele finalizou, como eu acabei de falar. É um projeto que, eu já falei isso, né? Enfim, e aí, dessa forma, de maneira simples, você consegue gerar muito valor para sua empresa. Você consegue gerar valor para sua empresa. Eu estou o tempo todo fazendo isso. Você consegue gerar valor para a organização que você trabalha, para o time que você trabalha, para o seu cliente. E isso tudo, hoje, você consegue fazer com IA. Não precisa criar nenhuma ferramenta, não precisa fazer vibe coding para isso. Imagina que antes você estaria fazendo o seu trabalho ali e tinha muita coisa braçal no seu dia que você não conseguia terminar a tempo de ter tempo livre para analisar outras coisas. Mas hoje você com IA consegue,
fazer isso aqui mais rápido. Hoje com o IA, você consegue ter um parceiro ali para te ajudar a fazer todo esse processo que eu acabei de falar. Então, pô, você vai usando a IA naquele modo que eu falei ontem, né, advogado do diabo, ou cria um agente no modo mapeador de processos, super válido também para te ajudar nisso. E você vai ali, ó, me ajuda aqui a mapear esse processo. E vai conversando com ele, conversando, até que você tenha um processo mapeado. Às vezes antes você não ia ter essa capacidade técnica. Tudo bem, porque você é um designer e você não necessariamente aprendeu a mapear processos e você não vai parar a sua vida para aprender a mapear processos. Tudo bem. Mas hoje você consegue fazer isso com IA. E fazendo isso você gera mais valor. Então quando a gente fala assim, pô, o profissional ele tem que ser mais analítico, ele tem que ser menos executor, mais arquiteto, porque quando você sobe um nível, quando você está analisando processos, você subiu um nível, né? Você tá de fato sendo mais analítico. Você está de fato usando a IA não só para executar alguma coisa, mas para gerar resultado a nível organizacional, para gerar resultado imediato dentro da tua equipe. O próximo passo disso, que eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, é gerar a documentação. Né? Então você, gerou a documentação disso, você escolheu o problema, né? Vamos lá, como é que eu escolho então o problema, né? Eu acabei não falando. Bom, você vai ter esse fluxo com vários processos. Dentro desse processo, todo fluxo vai ter fricção. Não existe fluxo perfeito. Você vai priorizar qual que é o fluxo com mais fricção. Dentro desses aqui, todos vão ter, tá? Todos. Escolheu qual que é o com mais fricção? Qual que é o que acontece com mais frequência, com mais volume? Só essas duas. Mais frequência e mais volume. Eu ia falar do aspecto financeiro, mas esses dois eles já vão impactar no financeiro, provavelmente. Qual que acontece mais, né? Com mais frequência e em maior quantidade? Pronto. É o que você tem que priorizar. Prioriza esse daí. Vou automatizar? Não, isso é outro assunto. Outro assunto. Não necessariamente você vai automatizar, mas você vai usar a IA para te ajudar a ver hipóteses que você pode validar, como é que você pode resolver. Você vai usar a IA para te ajudar a documentar, para você apresentar para o teu stakeholder lá, como que você melhora isso. Você vai usar a IA, talvez, para fazer uma prova de conceito, para testar suas hipóteses, aí é o next level, né? O próximo nível. Testar as hipóteses e validar que aquele problema pode ser resolvido daquela forma. E aí depois disso, você também tem que acompanhar, monitorar, né? Você define ali os KPIs que vão dizer se você conseguiu resolver aquele problema ou não. Você acompanha ali um tempo, um mês e meio. Cara, tá resolvido, acabou, tá resolvido. Próximo. E isso qualquer profissional pode fazer. Marketing, designer, financeiro, produto, projeto, dev, gestor. Gestor, para mim, é o que tem que estar fazendo isso sempre. Né? Você consegue fazer isso tudo partindo do mapeamento de processos. Legal? Então, como eu falei, a próxima fase disso, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, seria a documentação. Você documentar para apresentar, documentar para que você mesmo possa fazer ou que a outra área pode fazer. Eu não sei como é que funciona na sua organização. Documentar como é que você vai acompanhar isso. Gerar as documentações de produto e projeto para traduzir isso para uma IA, se você for fazer com IA, se você for partir para uma prova de conceito. E eu já vou falar, mas tem vários, né? Não existe um certo, mas, por exemplo, você pode fazer um one page, se for um produto novo interno, um produto novo para o mercado, você pode fazer um one page. Você pode fazer um BPMN, você pode fazer várias coisas, né? Você pode fazer histórias de usuário, requisitos funcionais, tem várias coisas que você pode fazer. Eu vou trazer isso num outro vídeo também, que é a documentação. No próximo vídeo eu falo sobre isso. A documentação básica necessária para você saber lidar com esse tipo de criação, né? Então, do vídeo de hoje que eu queria falar é isso. Como é que você mapeia processos, como que você usa isso para te ajudar no teu dia a dia a gerar mais valor ali como profissional. Isso não serve só para você que trabalha dentro de uma empresa, isso serve para quem está querendo empreender também, né? Então você pode mapear os processos do seu cliente. Se você tem uma empresa, assim como eu, você pode mapear os seus processos, né? E o lance lá do ClickUp, de substituir o ClickUp, foi porque eu vi um gargalo gigante que o ClickUp trouxe
dos processos dentro de time de engenharia de produto. Então eu falei, cara, o planejamento das tasks, a execução, a comunicação individual, a documentação não está boa, o ClickUp não está me permitindo fazer isso de acordo com as regras da minha empresa, então eu vou fazer isso, vou substituir esse processo de planejamento e como a gente acompanha por uma ferramenta interna. E a ferramenta interna vai seguir exatamente todo o nosso fluxograma com todas as nossas regras de negócio. Aí é um plus, né? Aí é um plus, mas assim, não precisava necessariamente para resolver o ClickUp eu fazer tudo isso. A gente poderia olhar para o ClickUp e tentar pequenininho ali, eu sugiro que você comece assim, inclusive, pequenininho ali, step by step, esse é o que está pior, vamos resolver isso aqui, é a planning, pum, beleza. Né? Mas no meu caso eu já resolvi tudo, já resolvi substituir a ferramenta como um todo. E depois a gente vai olhar para outros processos. Como eu falei, não serve só para casos específicos, serve para qualquer caso corporativo. Toda organização é um conjunto de áreas com pessoas e processos. Eu passei literalmente o ano passado inteiro olhando para esse processo da House, como melhorar. Esse ano a gente está olhando como deixar melhor esse processo e a gente está indo para mapear processos de outras áreas. Então, o ano passado a gente mapeou o processo da área de produto e engenharia. Né? E eu foquei muito na área de produto. Eu queria diminuir ao máximo o tempo de entrada do cliente, porque eu acho que esse tempo é o que mais gera ansiedade no cliente quando ele contrata aí uma empresa para desenvolver software para ele. Eu não falo software house porque a gente não é uma software house, tá? A gente constrói, a gente é o time de tecnologia dos nossos clientes, que é uma lógica completamente diferente de uma software house. Mas eu sentia que uma das fraquezas de uma software house ela é contratada e aí ela às vezes fala, vamos fazer uma reunião, entendi e tchau, vou construir, eu volto quando eu tiver alguma coisa. Então esse momento inicial, o cliente geralmente está com muita ansiedade para ver uma entrega, para ver o planejamento, para opinar, para ver um protótipo, então eu queria reduzir ao máximo. Né? Hoje o nosso SLA completo é no máximo terminar essa fase 1 em 10 dias, no máximo, estourando. A gente consegue melhorar isso? Com certeza. Mas o meu foco foi nisso. E hoje roda muito bem. A gente usa IA, mas as pessoas usam IA individualmente. E aí a gente vai tentar, até esse trimestre, levar tudo isso para dentro do nosso sistema interno. E aí as pessoas vão ter mais tempo livre para fazer outras coisas. Mas, como eu falei, um ano só olhando para isso. Então, para ter uma figura assim macro, muito pautada na realidade, não é de uma hora para outra, né? Esse processo que eu comentei aqui, é um processo, às vezes é um projeto teu do trimestre. Tu é gestor de uma área, às vezes é um projeto teu de um trimestre. Se você está querendo empreender, às vezes tu vai chegar num resultado muito bom que o teu ICP olha e fala, caraca, realmente resolveu esse processo, resolveu essa dor aqui minha, sei lá, em 3, 4, 5, 6 meses. Não é de uma hora para outra que você faz isso. Você tem que voltar. E esse é todo o trabalho de clareza mental que eu falo, aprender, saber definir bem um problema, porque não é uma vez que você vai fazer isso, né? Aí uma vez você tenta, não conseguiu, ficou ruim, você desiste. Você vai ter que ir, voltar, revisar, testar, acompanhar, né? Monitorar. E uma IA nunca vai fazer isso. Nunca. Então isso está dentro do rol de habilidades técnicas, hard skills, que você tem que ter para navegar bem nesse novo mundo corporativo aí com IA. Beleza? Então amanhã eu volto para falar sobre documentos. Se tem alguma coisa que eu falei que você queria que eu explorasse mais, se tem alguma coisa que eu falei que você queria que eu mostrasse no detalhe, deixa aí nos comentários, deixa eu saber de alguma forma. E é isso. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Então, 33 minutos de vídeo, 7h31. Sem cortes. Essa é a pegada desse vídeo aqui. Tamo junto.